Olá, seja bem-vindo ao canal A Voz do Assistente Social. Mais um vídeo para você que vem me acompanhando nesse processo de informação, de conhecimento, tanto da área de projeto como na área do terceiro setor. Eu havia prometido antes falar da diferença do terceiro setor, né, e OSC. Bom, para começar, meu nome é Joseleine, sou fundadora desse canal e o objetivo desse canal é estar ajudando todos os profissionais, principalmente os assistentes sociais, a se especializar mais, ter mais conhecimento na área técnica, científica e também conhecer como estão os setores organizados na sociedade a qual estamos inseridos, não é? E aqui está tendo uma grande confusão, onde as pessoas acham que o terceiro setor são as OSCs, né? E, na verdade, a OSC compõe o terceiro setor, né? Por exemplo, como o primeiro setor. O primeiro setor é o setor governamental, o setor público. Então, uma secretaria de assistência social compõe, municipal, estadual ou federal, compõe o primeiro setor. A secretaria municipal, estadual e federal compõem o primeiro setor. Assim, dando um paralelo, as organizações da sociedade civil também compõem o terceiro setor. Porém, eu vou mostrar outras instituições que compõem o terceiro setor. Então, quando ouvir falar do terceiro setor, é óbvio que vem na nossa cabeça organizações sem fins lucrativos, é a sociedade organizada para trabalhar para a comunidade, ok? Então, essa é a primeira ideia, e essa ideia está certíssima. O que não se pode é arredondar, fechar, que a OSC é o terceiro setor todo. Não, porque nós temos outras organizações sem fins econômicos, entre aspas, né, que eu falo porque, bom, deixa eu falar mais nessa, depois eu falo dos outros, que estão compondo o terceiro setor, tá? De atendimento ao público, à comunidade, à sociedade, nós denominamos hoje OSCs, que são as antigas ONGs, organizações não governamentais, né, que são chamadas de associações, instituições filantrópicas, instituições sem fins econômicos, né, e que legalmente, né, pela lei, a Código de Processo Civil, elas são associações privadas sem fins econômicos, ok? Vamos lá, então, conhecer quem mais compõe o terceiro setor? Então, pessoal, aqui eu trago aqui uma imagem da sociedade dividida em setores, né? Então, cada um trabalha e vai se encontrar aí, né, em um desses setores, tá? Primeiro setor, como a gente falou antes, é o público, né? É o governamental, né? É o Estado, e ele se divide em instâncias municipais, federais e estaduais. Né? Eu sempre parece que estou indo de baixo para cima, né? Porque a gente usa mais o município, mas é federal, estadual e municipal. E aí está a prefeitura, governo federal e o estadual, ok? Então, o primeiro setor, gente, são os órgãos públicos, tá? Aqueles que são mantidos pelos nossos impostos, tá? Ao qual eles estão administrando o nosso dinheiro, certo? O segundo setor é o setor privado com fins lucrativos. Olha aí a diferença. Vamos ver. O setor privado com fins lucrativos são as empresas, gente, as indústrias, o comércio, né? É o setor que realmente faz ali movimentar, né, o aspecto econômico da sociedade, né? É o qual movimenta e mantém todo o comércio, mantém a estrutura econômica do país, não é verdade? Então, sem o segundo setor, a gente estaria com uma sociedade mais capenga, né? Não teria qualidade de vida. Então, as empresas, os comércios, as indústrias compõem o segundo setor, são as que trabalham com fins lucrativos, quer dizer, elas trabalham gerando serviço e gerando recurso para elas mesmas, né?
para sobreviver e pagar seus funcionários, para eles também sobreviverem. Então, é um setor que gera recursos, tem fins lucrativos para eles, ok? Bom, e finalmente chegamos no terceiro setor, tá? O setor privado, olha aí, o segundo setor e o terceiro também é privado, só que sem fins lucrativos, ok? E aqui é muito importante para no final, eu vou dar um recadinho no final desse vídeo, mas eu chamo a atenção de vocês, pedindo a sua atenção para a palavra privado, tá? Olha aí, os dois setores são privados e o outro é público, ok? Então, visualizando isso, o terceiro setor, ele é privado sem fins lucrativos, né? Composto de associações, fundações, institutos, né? E outros mais que vocês vão ver agora, ok? Então, agora eu quero fazer uma correlação entre os três setores. Bom, primeira coisa que eu gostaria de estar refletindo com vocês é que todos os setores, o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Eles são o quê, gente? Setores independentes. Nenhum depende do outro para se estabelecer, para fundar, para funcionar, tá bom? Então, eles são autônomos mesmo. Então, o terceiro setor, ele não deve, a não ser que faça uma parceria, nenhum tipo de, vamos dizer assim, respaldo ou algum tipo de informação ao primeiro, ao segundo setor, se não houver ali a parceria entre eles, tá? Se o terceiro setor for autônomo, independente, ele pode continuar assim, certo? Então, nós vamos ver agora a correlação, mas eu queria chamar atenção para isso, tá, gente? Cada um é independente, nenhum está subordinado ao outro, não. Vamos lá? Então, apesar de serem independentes, eles podem ter uma correlação entre eles, tá bom? Por exemplo, vamos aqui colocar-nos na posição do terceiro setor, falando aqui. O setor privado. As OSCs podem estabelecer parceria com as empresas. Vocês sabiam? Seja para execução de projetos sociais, para desenvolvimento, vendas de produtos e serviços, né, social, né, ou para apoio às suas atividades, ok? Então, o que acontece? Hoje em dia, existe a lei de responsabilidade social que toda empresa tem. Além dessa lei de responsabilidade social, as OSCs, além de aproveitar essa legalidade através de editais que a própria empresa, né, oferta, produz, também tem a forma de parceria, outras formas de parcerias, né? Então, a gente vê as menores instituições aí, por exemplo, com parceria com o mercado, com panificadoras, né? Então, não adianta assim que nenhuma delas sobrevive sozinha, nenhum dos setores sobrevive sozinhos, que eu digo no sentido de existência, né? No sentido de subsistência, não de existência, vamos dizer melhor, né? Que eles existem sozinhos, mas um precisa do outro para seu desenvolvimento, né? Para o seu desenvolver do seu trabalho, tá? O primeiro setor e o terceiro é o que mais se intercalam, precisam mais, né? O segundo, ele é mais autônomo, né? Ele precisa pouco do terceiro, ou quase nada do terceiro, e pouco também do primeiro, tá? Mas eles se correlacionam sim, tá? O governo, gente, agora, o governo, embora distintos do setor público, as OSCs muitas vezes atuam em parceria com o governo na implementação de políticas públicas, na prestação de serviço à população. Essa relação também pode ter implicações econômicas, tá? Tanto o setor privado como o governo, eles podem estar o quê? Fazendo parceria por meio de editais com as OSCs. Tá? Aí você pergunta, o que o setor privado precisa das OSCs? Em que o terceiro setor pode ajudar o segundo setor? Gente, a primeira coisa,
tem um aspecto obrigatório, que é da responsabilidade social, então, obviamente, ele vai precisar de uma instituição idônea, organizada, né, para participar dos editais que eles vão projetar, né, publicar, para que haja aquela prestação de conta certinho, né, aquele dinheiro vá para o lugar certo, porque o dinheiro precisa ir, precisa de haver a responsabilidade social. Então, como ele vai cumprir a responsabilidade social se não há, ok? Para onde cumprir essa lei, se não tem instituições para projetar essa responsabilidade de cumprimento, né? E outra coisa, gente, as OSCs hoje, não sei se vocês sabem, e não é ilegal, e não é imoral, tá? As OSCs levam no banner ou no projeto que ela foi financiada pelo órgão privado, pela empresa privada, ela leva o nome da empresa, certo? Vamos supor que a Americanas doou um certo recurso por meio de edital, o qual seu projeto foi celebrado, você ganhou e foi celebrado um convênio, um termo, né, de parceria ali, e aí você vai fazer um trabalho na sociedade, na comunidade, um trabalho de geração de renda para mulheres. E nesse trabalho vai aparecer o nome da instituição, tanto na hora da apresentação do projeto, como nos banners, como nas cartinhas de agradecimento. Então, as instituições levam o nome da empresa também a lugares que às vezes as mídias grandes não levam, ok? Então, essa é vamos dizer, contrapartida da OSC com o setor privado, né? Além delas estarem aptas a deixar, né, o segundo setor cumprir aquilo que eu falei, que é a responsabilidade social, ok? Ademais, meus amados, o governo é o que mais precisa do terceiro setor na questão do cumprimento das suas metas, né? Então, por exemplo, as instituições hoje, as organizações sociais, elas principalmente na parte de comunidade terapêutica e LPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, e outro também, Casa de Acolhimento Infantil, né, que são o antigo orfanato, né, e são as prestações de serviço que mais faltam no governo, tá? Eu falo porque eu já fui gestora municipal e quando eu precisava de um socorro, só tinha vaga, portas abertas no terceiro setor. Então, gente, o governo precisa muito, porque apesar dele ter o dinheiro, o recurso dos impostos todos com ele, eles não sabem administrar ou não querem, na verdade, né? Se levantar polêmica política aqui, ok? Mas só para deixar claro um contexto, ou melhor, uma análise social da questão das responsabilidades, né, sociais, não só do privado, mas como do governo também. Então, o governo ele tem ali, por exemplo, vamos pegar na assistência social, ele tem a obrigatoriedade de ter tantos CRAs no município, a equipe mínima é tanto, então ele só vai até ali, e olha lá. Ele não cria a sua própria lei municipal, por exemplo, muitas prefeituras, governos municipais, não existe lei municipal de assistência social, tá? E esse serviço é regido, essa política é regida pela lei federal, acaba ficando, e não empreende outros serviços, a não ser esses obrigatórios, tá bom? Então, acaba que as instituições, né, que aqui eu chamo de instituição, organização social, a gente já, né, se entende assim. Então, as instituições, elas acabam prestando um serviço deixado na vacância do governo, tá? Principalmente isso aí. E as creches, gente, creche também, apesar de que o Ministério da Educação repassa bastante recurso, desculpa, pelo Fundeb, eu creio que não há muita cobertura no município com as creches, né? Pode olhar aí os municípios que mais têm coberturas, pouquíssimos, né? Então, acaba que o terceiro setor entra na comunidade. Por quê? Porque o presidente, a diretoria,
já vive um trabalho social, então percebe ali, né, várias pessoas procurando eles, pedindo ajuda para arrumar uma vaga aqui, uma vaga ali, aí eles não conseguem, acabam se resolvendo, vamos abrir um trabalho social, vamos ajudar essa comunidade, e aí o terceiro setor já vai, como diz o outro, nascendo, né? Vai brotando, né? Como uma flor bem suave, né? Nessa terra seca, que é o Estado, né? E não que ela nasça do Estado, tá, gente? Mas eu falo assim, no meio, no bojo do Estado ali, ela acaba parecendo que ela presta um serviços. Presta um serviço. E esse serviço acaba, para dar conta, acaba fazendo parceria com o governo, apesar de ser independente, né? Mas aí é a mesma coisa dela dizer assim, olha, eu vou abrir, vou responsabilizar, vou abrir uma creche, mas vocês vão ter que me ajudar, primeiro setor, porque o público é seu, o imposto vai para vocês. Eu vou abrir como um apoio, uma parceria, por conta da comunidade, mas não quer deixar, não quer dizer que eu vou deixar, né, tudo nas costas da diretoria e nem da instituição, entendeu? Então, essas parcerias, essas correlações nascem nesse contexto de contrapartidas, das demandas, das necessidades, né? Então, por isso, gente, que existe sempre algumas demandas importantes em relação a burocracias. Ou seja, eu trabalho com instituições há muitos anos, já trabalhei, já, vamos dizer assim, já peguei todo tipo de serviço, né? Desde a fundação, elaboração, regimento interno, na questão também da parceria, de análise, consultoria. E eu digo para vocês, já peguei as instituições que mais se mantêm independente de tudo, do governo, de tudo, são as mais felizes, mais saudáveis. Tá? Isso eu falo que eu acompanhei uma instituição assim, até que uma certa hora ela falou, gente, está muito pesado, né? Ainda mais com a crise econômica que nós estamos vivendo atualmente no país, está muito pesado, eu preciso da ajuda do Estado, o Estado tem que ajudar agora. E aí parte para uma outra realidade, ela dá um passo à frente que vai contrariar muitas coisas do que ela já vivia, do que estava estruturado, né, da sua dinâmica de atendimento, da sua autonomia. Por quê, gente? Porque quando o terceiro setor depende do segundo e do primeiro, ela vai ter que andar um pouquinho na cartilha desses outros dois setores. Aí vem, por exemplo, com o governo, e com o segundo setor também tem editais. Você tem que ter registro nos conselhos, você tem que ter, apesar que o marco regulatório hoje derrubou a questão de algumas certificações igual à utilidade pública, mas muitos, acho que, porque só chegou aqui em 2014, então muitos governos ainda não respeitam, e também tem empresas privadas também que não respeitam o marco regulatório e exigem as utilidades públicas estaduais e municipais, já que a federal não existe mais há muito tempo, né? Então, o que acaba? Que a instituição começa a fazer um esforço em certificar-se, em tirar alguns documentos, a enquadrar isso, você tem que alterar isso, adequar para isso, fazer isso, né? É obrigatório ter um tipo de profissional assim, outro assado. Então, quando você entra com a solicitação de parceria com o primeiro e segundo setor, você acaba tendo que falar um pouquinho na cartilha deles. Aí perde totalmente a sua autonomia. O que você não perde é a probabilidade de você querer atender em várias políticas, o que o primeiro setor não pode fazer. O primeiro setor ele tem que fundar a Secretaria de Educação e funcionar só coisas de educação. A Secretaria de Assistência, só trabalho de assistência. E assim por diante. Já a instituição, não. Ela pode elaborar um plano de trabalho que tenha programas em várias políticas públicas dentro da instituição. Entendeu? Então, e nesses programas ela pode realizar e elaborar vários projetos. Eu tenho um programa, Mais Mulheres, eu trabalho com a mulher, eu tenho um programa
Serviço de convivência, criança feliz ali, ou vamos dar outro nome aqui mais, né? Vamos fazer a diferença aqui, né? Seja mais criança. Eu tenho um trabalho de geração de renda, eu tenho outro trabalho ali com apoio emergencial. Então, você pode ter vários trabalhos ligados aos programas, e aí você vai gerando vários projetos de execução. E nessa geração de projetos, né, é que você ganha a sua, vamos dizer assim, é o fruto, é a importância de você estar no terceiro setor, que você pode realizar, formular vários programas para várias políticas públicas. Se você quiser ter programa de habitação, você tem, da saúde, da assistência, do esporte, né? Do trabalho. Então, isso é bom, é uma coisa que o terceiro setor tem, assim, de vantagem na frente do primeiro setor, tá? Agora, que você não consegue executar todos sozinhos, aí não consegue, a não ser que, né, tenha um bom financiamento. Mas se for financiamento próprio. Agora, se não for, você vai ter, sim, que correr atrás de documentos, aprovação de certificações, de registros, e muitas vezes a gente não concorda com algumas coisas porque não entende o trabalho da instituição, mas a política pública estruturada, ela tem que ser atendida, mesmo que ela tenha falhas, tem que ser atendida, e aí por diante vai, tá bom? Então, gente, existe e é necessária a correlação entre os setores, ok? Então, o terceiro setor, ele pode e ele consegue se manter sozinho? Sim, se tiver meios. Se não tiver meios, ele acaba falando, opa, já está aqui pesando, o Estado tem que ajudar, afinal, o imposto está em tudo para ele, né? E se está vindo para mim é porque ele não está administrando bem. Isso acaba sendo uma análise de todas as instituições. Porque se o Estado fizesse o papel dele, não existia o terceiro setor para esse fim, existia para outros fins, né? Às vezes aí mais serviço de convivência mesmo, né? Esportivo, coisas assim que traria mais qualidade de vida. Mas não para aquela vulnerabilidade ali, para aquele socorro no risco, né? E é isso, tá bom? E eu quero mostrar agora para vocês aquilo que eu prometi, que quem compõe o terceiro setor. Aqui nós falamos bem dos setores na sociedade, e agora vamos vincular, vamos fechar no terceiro setor. Quem mais compõe o terceiro setor, sem ser as organizações da sociedade civil com atendimento ao público? Vamos ver? Pessoal, antes de ir para essa última etapa do nosso vídeo, queria muito pedir para vocês, ou que chegaram agora, ou que estão me acompanhando desde o primeiro vídeo, que foi a questão da elaboração de projetos, depois roteiro do projeto, depois marco regulatório, ou melhor, desculpa, marco lógico. Eu queria pedir para vocês que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês que estão assistindo curtam para mim. Está tendo visualização, mas não está tendo curtida. Eu não sei se é porque não está gostando, ou a pessoa já assiste rápido, já sai. Mas agora, para um pouquinho agora, vai lá e curte para mim. Me ajuda aí, ajuda a ir para frente. Cada curtida sua, cada inscrição vai me motivando a trazer novidades, mais cursos, e vai me aprimorando a fazer mais cursos, vídeos. Uma vez que eu não sou acostumada a fazer, mas que eu estou fazendo esforço para compartilhar com vocês o que eu sei, né? Porque é dando que se recebe, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, peço a vocês, para um pouquinho, curte lá, se não inscreveu, inscreva no canal, tá, gente? Apesar do canal ser Voz do Assistente Social, é porque realmente a nossa prática, ela envolve várias pessoas, várias políticas. A gente vê várias pessoas até se denominando assistentes sociais, porque por causa da nossa prática. É uma prática muito humana, solidária, filantrópica. Então, muitos se identificam conosco, e aí esse canal é para vocês também. Então, tá aí o pedido, curta, se inscreva, compartilhe, guarde o vídeo no seu WhatsApp, se você gostou, para que você possa ouvi-lo devagar, tá bom? E no mais, eu só tenho que agradecer a vocês e vamos lá.
Bom, pessoal, aqui é a prometida, a alma aqui do vídeo. Quais as instituições que compõem o terceiro setor, né? As instituições que compõem o terceiro setor são diversas e atuam em inúmeras áreas da sociedade. E aqui nós vamos destacar algumas, né? Podemos destacar principalmente associações, tá? Que são as associações privadas, que é o que? São reuniões de pessoas com objetivo comum, sem fins econômicos, né? Que atuam em diversas áreas, né? Desde a promoção de atividades culturais, assistência social, esporte, defesa dos direitos e interesse de grupos específicos, né? Então, essa associação privada é um grupo de pessoas que definem, que decidem se reunir, tá? E sem gerar renda, para o que, gente? Para atuar, para atender, para fazer diferença em várias áreas, né? Da assistência social, cultura, esporte, lazer, geração de renda, são várias, todas as áreas e todas as políticas públicas, ok? Nessa aí estão as OSCs. Fundações, gente, fundações, instituições criadas com um patrimônio inicial destinado a um fim específico de interesse social, como pesquisa, educação, cultura ou filantropia, né? E podem ser pública ou privada, tá bom? Organizações religiosas, né, gente? São entidades com finalidades religiosas que também desenvolvem atividades de cunho social, como assistência social, educação e saúde, ok? Então, as igrejas, né, conhecidas como os templos, as igrejas, elas também possuem projetos sociais, tá? E aqui eu quero dizer para vocês que as igrejas, elas podem desenvolver projetos sociais, elas estão também amparadas no marco lógico, porém, tem um nível de parceria que ela só pode realizar se ela abrir uma instituição, uma associação, aquela lá primeira de cima, né? Uma associação organizacional para atendimento ao público de forma instituição social e não instituição religiosa, ok? Mas elas também estão resguardadas dentro do marco lógico, como todas, né? Cooperativas também. Cooperativas sociais são organizações que unem pessoas para a produção de bens ou serviços, promovendo a inclusão social e econômica de seus membros, né? Acho que é uma das ações mais antigas no Brasil, são as cooperativas, né, gente? A gente vê cooperativas de todo jeito, em todas as áreas, né? Econômica, social, habitação, geração de renda, né? Então, essas cooperativas, elas também são amparadas pelo marco lógico, como toda organização da sociedade civil. Conselhos de classe, tá? Os conselhos de classe lutam em defesa de uma categoria profissional específica, né? Aí, no caso nosso, nós temos o Conselho de Serviço Social, né? Que no caso, quando é regional, é Conselho Regional de Serviço Social, né? Denominado CRES. E temos o Conselho Federal, tá? Que deveriam estar cuidando dos seus profissionais. Muitas vezes não cuidam, tá? E outros são sindicatos, né? Quando eu falei ali, gente, atrás, que são sem fins econômicos, que eu falei, entre aspas, porque existe sim uma política dentro do sindicato que gera recursos para eles, sim. Porém, não é esse momento agora da gente falar. Mas, de origem, na sua gênese, o sindicato também participa do terceiro setor como associação privada sem fins econômicos ali, como diz o outro, organizações da sociedade civil, né? Quer dizer, que não tem renda, que não geram benefícios, né? Era ser assim. Então, vamos lá. E agora, tá? Vocês sabendo que o terceiro setor, ele possui, né, atuação em várias áreas do setor da sociedade, vocês vão falar assim, OSC, né, do terceiro setor, onde você se encontra no terceiro setor, qual que é o seu trabalho? Associação privada sem fins econômicos, né, de atendimento ao público, né? Ah, não, eu tenho uma fundação, né? Eu fundei ali, Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, quantos anos existe, né? A Getúlio Vargas, né?
Quantas igrejas existem, né? Quantos conselhos existem, sindicatos, então, nem se fala, né? Um para cada um. Então, gente, esse aqui é o terceiro setor, ok? É o terceiro setor, mas não tem como falar, por exemplo, se eu tenho uma cooperativa, não é que eu não vou falar que eu não sou terceiro, eu sou o terceiro setor. A minha cooperativa está no terceiro setor, sou cooperativa, entenderam? Então, o objetivo desse vídeo foi só para mostrar para você que o terceiro setor ele vai além das organizações privadas sem fins econômicos de atendimento ao público, tá? Direto, tá? Ela vai além das OSCs, tá bom? Mas que todas estão no terceiro setor e são geridas pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil, ok? Esse marco regulatório que surgiu para cuidar e veio para nos ajudar e beneficiou muito o terceiro setor desde 2014, da sua fundação. Só que é pouco discutido, principalmente para as pessoas da área de contratos e convênios da prefeitura, que deviam estar mais atentas, né? Também da parte da defensoria não, dos advogados lá, né? Defensor público, né? Do prefeito, né? Do defensor público mesmo, não, do defensor público não, do advogado que cuida lá do gabinete do prefeito, né? Que cuida das ações da prefeitura, né? Então, eles, mais que todos, deveriam conhecer bem o marco regulatório, né? E estar ali criando ali como diz outro, uma resolução, uma lei que declara, né, que todos os contratos, convênios irão ser feitos com base no marco regulatório, porque as exigências burocráticas vêm desses setores, né? Licitações, regulação, controle, né? Contratos e convênios, em todas as secretarias da prefeitura, né? E aí são exigidos alguns documentos, aí que chega o marco lógico, né? Para falar que alguns documentos caíram, que não tem mais necessidade e que só tem que fazer assim, assim, assim. Então, gente, é muito importante que as prefeituras, vocês que têm contato com prefeitura, falam sobre o marco regulatório, entendeu? Se você entrar no Google, você vai pegar aí, chama aí, né, pede, faz a pesquisa lá, marco regulatório, lá desce toda a apostila, né, slides, né, explicando o que é o marco regulatório, da documentação, do público, do processo de fazer, de quais documentos, né, dos termos que ele autoriza a fazer parceria hoje, porque não existe mais, né, uma coisa todo mundo já sabe, né, gente? Não existe mais a palavra convênio, né, entre as partes, né? Existe só parceria. Então, o marco regulatório também derrubou essa palavrinha aí, conveniado, né? Conveniado parece igual ao usuário, parece que é uma coisa dependente, ligada, direta tem que ter, né? E não, né? Parceria, porque parceria é uma coisa que tem início, meio e fim, né? A parceria, ela retrata mais a autonomia de ambos os setores do que convênio, né? O convênio, que é uma dependência com o outro, a continuidade de dependência. Então, achei muito legal cair esse termo, porque apesar de ser um termo, ele fala muito, como a palavra usuário da nossa área, né? Eu nunca gostei dessa palavra usuário, né? Hoje eu chamo de cliente, porque meus, né, tanto quando eu trabalhava no setor público, eu via como clientes, né? E agora mais no setor privado, né? Que é o terceiro setor e outros serviços privados que eu faço no meu MEI, né? Como cursos profissionalizantes, qualificação, né? Tudo isso que eu faço, eu trato, né, como cliente, o meu público, né? Então, essas duas nomenclaturas caíram e eu fiquei muito feliz, gente. Isso aí é só para compartilhar um pouquinho, pessoal, do meu conhecimento, da minha trajetória de 23 anos de trabalho na área, né? Uma parcela foi no terceiro setor, na habitação, na assistência social, tá? Na saúde. Então, assim, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. É um vídeo curto, mas com muita verdade,
com muita sinceridade, com conteúdo breve, mas também um conteúdo fidedigno, ok? Então, eu quero agradecer vocês e dizer para vocês que não se esqueçam, curtam, né? Compartilhe, se inscreva no meu canal, dá uma força aí para o seu colega. Estou aqui deixando um tempinho, né? Das minhas, vamos dizer, dos meus afazeres para estar aqui com vocês, né? Então, graças a Deus, tem o Canva que me ajuda muito, senão eu não conseguiria editar vídeo, essas coisas, e me ajuda demais a fazer esses cursos, né? Assim, oxalá ter o Canva aí existindo aqui no país nosso também, né? E eu agradeço de todo o coração, um grande abraço. Peço que deixem dúvidas no comentário, deixe algum comentário para o YouTube entender que esse vídeo foi importante, tá? Faça como a nossa amiga Juliana Oliveira, a nossa amiga Regina Tosta, a professora Regina Tosta, do Instituto Teresa Tosta, do Emanuel, e o Emanuel também. Façam como eles, deixam aí seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, ou às vezes até alguma coisa que eu falei e você não gostou, você quer refazer, fiquem à vontade, o canal é seu e tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!